O tsunami de 2004, provocado por um poderosíssimo terremoto submarino na costa oeste da Indonésia, próximo à ilha de Sumatra, foi um dos desastres naturais mais fatais da história. Embora tenha afetado 14 países, a Indonésia foi, de longe, o país mais atingido. Nesse vídeo você saberá mais sobre esse infeliz desastre. A manhã de 26 de dezembro de 2004 começou como um dia normal e, em muitas áreas turísticas, perfeito para as festividades de fim de ano. Poucos sabiam que, sob o Oceano Índico, um evento cataclísmico estava prestes a desencadear um dos piores desastres naturais da história. O dia que parecia normal foi abruptamente interrompido por um terremoto de magnitude colossal, estimado entre 9,1 e 9,3 na escala Richter, que contabiliza o nível de tremores em no máximo 10 na escala. O epicentro foi no Oceano Índico, a oeste da ilha de Sumatra, Indonésia. O tremor foi excepcionalmente longo, durando aproximadamente 8 a 10 minutos, um dos sismos de maior duração já registrados. Essa intensidade e duração foram o que deslocaram verticalmente o fundo do mar por vários metros, movendo um volume de água equivalente a milhares de bombas atômicas. Nas áreas costeiras da Indonésia, especialmente em Aceh, o tempo entre o terremoto e a chegada das primeiras ondas foi de apenas 15 a 20 minutos. Muitas pessoas na Indonésia, por estarem muito próximas do epicentro, sentiram o terremoto com força. Edifícios tremeram e alguns chegaram a desabar. Esse foi o primeiro e, para alguns, o único aviso. Em regiões costeiras mais distantes, como partes da Tailândia e Sri Lanka, o terremoto não foi sentido ou foi fraco, o que significava que as pessoas não tinham ideia de que um tsunami estava a caminho. A fase mais crítica, e o principal sinal de alerta natural ignorado por muitos, foi o recuo abrupto e dramático do mar em muitas praias. Quando o vale da onda do tsunami chega primeiro, ele suga a água da costa, expondo áreas do leito marinho que normalmente estariam submersas. Testemunhos de sobreviventes falam de um som estrondoso, como um trovão ou um avião a jato se aproximando, o som da onda gigante quebrando em águas rasas. Milhares de peixes e corais expostos no que de repente parecia ser um mar de lama. Infelizmente, devido à falta de conhecimento sobre tsunamis e à ausência de um sistema de alerta, muitas pessoas, em vez de fugir para o interior ou para o alto, foram atraídas pela curiosidade e foram até a praia para ver o fenômeno inusitado. Muitos relatos descrevem um silêncio opressor e incomum logo após o forte estrondo, enquanto o mar recuava. Foi uma calma enganosa que precedeu a chegada violenta da massa de água. Em resumo, o dia começou com a calma típica de um feriado de Natal, 26 de dezembro, no Sudeste Asiático, foi interrompido por um terremoto monumental e seguido por um período crucial de confusão e curiosidade nas praias, antes que a primeira e devastadora onda chegasse. O momento em que a primeira onda do tsunami atingiu a costa foi um ponto de virada abrupto, transformando uma manhã de feriado pacífica em um caos indescritível e mortífero. A província de Aceh, no extremo norte de Sumatra, foi o primeiro local a ser atingido e sofreu o impacto total da primeira onda. Apenas cerca de 15 a 20 minutos se passaram entre o terremoto e a chegada da água. Para quem não sentiu o tremor ou não entendeu o significado do recuo do mar, não houve tempo de reação. Relatos de sobreviventes falam de um boom ensurdecedor, um som de avião a jato ou um trovão imenso que precedeu a onda. Este som era a massa de água em movimento rápido entrando em águas rasas. A primeira onda não se parecia com as ondas que quebram em uma praia normal. Em vez disso, foi descrita como uma parede vertical de água, escura e cheia de detritos, elevando-se acima das árvores e edifícios costeiros. Em Aceh, essa parede alcançou alturas estimadas em 20 a 30 metros em alguns pontos. A água atingiu a costa com a força de um trem de carga em alta velocidade. Não se tratava apenas de uma inundação, mas de uma explosão hidrodinâmica que pulverizou tudo em seu caminho. O primeiro impacto causou a destruição imediata da zona costeira. Casas, hotéis e edifícios, que não haviam desabado no terremoto, foram esmagados e varridos. Os destroços, carros, árvores, pedaços de concreto, e até navios, transformaram-se em projéteis mortais na correnteza. A água não parou na praia, ela avançou por quilômetros para o interior, carregando pessoas e objetos em um turbilhão caótico. Sobreviventes descrevem ter sido arremessados, girando debaixo d'água, presos sob objetos pesados, como blocos de concreto e destroços de bangalôs. Para a maioria das pessoas que estavam nas áreas mais baixas, a morte foi quase instantânea.
Elas foram afogadas ou esmagadas pelos detritos arrastados pela força da água. Embora o tsunami tenha levado mais tempo para chegar, cerca de 1,5 a 2 horas na Tailândia, o momento da primeira onda também foi catastrófico. Em muitas praias turísticas na Tailândia, como Phuket, o terremoto não foi sentido. O primeiro sinal foi o recuo do mar, seguido pela chegada súbita da água. Mesmo em alturas menores, a corrente de água que veio a seguir foi forte o suficiente para arrastar trens, carros e pessoas para o oceano ou para o interior. A primeira onda foi o golpe que tirou a vida da grande maioria das mais de 230 mil vítimas do desastre, ditando o nível de destruição que se seguiria com as ondas subsequentes. O tsunami do Oceano Índico de 2004 não foi um evento de onda única. O fenômeno é, na verdade, uma série de ondas que chegam em intervalos que podem variar de 5 minutos a mais de 1 hora. Embora a primeira onda, ou a segunda, dependendo do local, seja frequentemente a mais devastadora, as ondas subsequentes foram cruciais para a totalidade da catástrofe. Após a passagem da primeira onda, ocorreu um momento de pausa. A água recuou novamente, inundando brevemente áreas mais distantes ou retornando ao mar. Esse intervalo, geralmente de 10 a 30 minutos na Indonésia, foi fundamental, uma breve janela de oportunidade para fugir. Aqueles que entenderam o perigo e procuraram terrenos mais altos, prédios fortes ou colinas, tiveram uma chance de sobrevivência. Infelizmente, muitas pessoas que sobreviveram ao impacto inicial ficaram presas em escombros, feridas ou simplesmente exaustas, sem condições de se moverem antes da próxima chegada da água. A confusão e a crença de que o perigo havia passado levaram algumas pessoas a descerem de seus abrigos ou a voltarem para a área costeira, sendo tragadas pelas ondas seguintes. Em muitos locais, a segunda e até a terceira onda foram as que causaram mais danos ou completaram a destruição iniciada pela primeira. A segunda onda geralmente tinha uma diferença crucial. Ela não apenas inundava, mas também arrastava os milhões de toneladas de escombros deixados pela primeira. Isso transformou a água em uma sopa mortal de destroços que desmantelou o que restava das estruturas e feriu gravemente quem estava preso. Um dos aspectos mais letais do tsunami, além das ondas de entrada, foi o momento em que a água recuava. O refluxo da água não era um retorno lento, era uma poderosa corrente de sucção que levava todo o material que havia inundado a terra para o oceano. Muitas pessoas que sobreviveram ao impacto da onda na entrada, acabaram perdendo suas vidas ou desaparecendo quando foram arrastadas para o mar aberto pelo refluxo violento, juntamente com árvores e detritos. O ciclo de entrada e saída da água se repetiu, diminuindo gradualmente, mas ainda com risco, por cerca de 2 horas e meia após o evento inicial em algumas regiões, mantendo o nível do mar anormalmente alto e as áreas costeiras submersas em lama e escombros. Após o recuo das últimas ondas, o que restou não foi apenas destruição material, mas um vasto e complexo desastre humanitário, social e político, que desencadeou uma das maiores operações de ajuda internacional da história. O cenário após a passagem das ondas era de devastação apocalíptica, principalmente na província de Aceh, Indonésia, onde as cidades costeiras foram varridas. O número de mortos na Indonésia ultrapassou 165 mil, de um total de mais de 230 mil em 14 países. Milhares de corpos ficaram em decomposição sob o calor tropical, criando um risco grave de epidemias, como malária e dengue. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas, ficando sem abrigo, alimentos, água potável e assistência médica. Hospitais, estradas, pontes e redes de comunicação foram destruídos, dificultando enormemente a chegada de ajuda. Em muitas áreas, as referências geográficas urbanas simplesmente desapareceram. O caráter internacional da tragédia, com vítimas de 45 países, incluindo milhares de turistas ocidentais, gerou uma comoção planetária e uma mobilização de recursos sem precedentes. A comunidade internacional prometeu cerca de 14 bilhões de dólares em ajuda de emergência. Organizações como a ONU, a Cruz Vermelha, ONGs e inúmeros governos enviaram equipes de resgate, médicos e suprimentos. O governo indonésio criou a Agência para a Reconstrução e Reabilitação de Aceh, INIAS, que coordenou a monumental tarefa de reconstrução até 2009. Mais de 100 mil casas foram reconstruídas apenas em Aceh. A reconstrução incluiu estradas, escolas, hospitais e redes de saneamento. A reconstrução focou em novas diretrizes, como construir casas mais afastadas da costa, em terrenos mais altos e com fundações mais sólidas para resistir a futuros desastres.
A maior deficiência exposta pelo tsunami foi a falta de um sistema de alerta eficaz no Oceano Índico. Foi estabelecido o Sistema de Alerta e Mitigação de Tsunami do Oceano Índico, sob a coordenação da Unesco. O sistema envolve uma rede de boias DART, com sensores no fundo do mar, que detectam as mudanças de pressão indicadoras de tsunamis. Os dados são enviados via satélite para centros de monitoramento. Embora o sistema tenha sido implementado, ele enfrentou desafios de manutenção, vandalismo das boias e falta de financiamento em países como a Indonésia, o que levou a falhas em alertas de tsunamis subsequentes, como em 2010. O desastre teve um impacto político positivo e inesperado na Indonésia. O governo indonésio e o movimento separatista Aceh Livre, que lutavam por décadas, concordaram em um acordo de paz em 2005. A necessidade de reconstruir e a união da população contra um inimigo comum, o desastre, criaram as condições para o fim do conflito, facilitando a ajuda e a reconstrução. O tsunami de 2004 deixou um rastro de luto, mas também resultou em um legado de solidariedade internacional, melhoria na preparação para desastres globais e, notavelmente, a paz na região mais afetada.